Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Luca e a gente tá entrando pra um review aqui bem diferente do episódio 4 de Demolidor Renascido do Disney Plus. Por que, Luca? Porque eu gosto muito dos vídeos de um cara que chama Rafa Camargo Reviews, provavelmente você conhece ele aí. E no review do quarto episódio de Demolidor dele, ele trouxe assuntos muito pertinentes que eu gostaria de comentar ao mesmo tempo que eu dou meu review, comentário, esse react comentado aí do vídeo do Rafa, beleza? Vamos lá pra assistir o vídeo. Desde o meu primeiro vídeo sobre Demolidor Renascido, eu me liguei que não ia ser um tipo de cobertura fácil de trazer aqui no canal, né? Porque vocês estão ligados que existem algumas séries, existem alguns projetos que tem aquela legião de fã que praticamente não aceita você fazer qualquer reclamação ou tecer qualquer comentário que seja diferente daquilo que eles pensam ou que eles querem que você pense. E isso, obviamente, por ser uma série da Marvel, ainda mais uma série boa da Marvel, está acontecendo com Demolidor. Ah, Rafa, mas você não gostou disso porque você não entendeu. Mas, Rafa, isso aí eles vão explicar numa segunda temporada. Ah, Rafa, mas isso aqui também é igual nos quadrinhos. E pra todos vocês que comentam esse... Agora ele vai deixar claro que ele tá bem pistola, de dar uma agressivada pra cima da galera. Mas eu queria comentar esse primeiro fato aqui, de que realmente, assim, o problema de fanbase de algumas séries, de algumas obras específicas, é um bagulho alucinante, assim. A pessoa só se coloca num pedestal e ela assume esse pressuposto de que se você não concorda que a série é perfeita e tá tudo amarradinho, você é uma anta, você é muito burro. E isso acontece no nicho dos super-heróis de uma maneira, assim, monumental, porque, assim, eu tenho bastante tempo de TikTok, né? E lá o pessoal é violento, lá o pessoal é agressivo, entendeu? Eu passei muito isso com fãs do Zack Snyder, né? Porque eu não gosto muito dos filmes recentes dele, desde Homem de Aço eu não gosto muito de um filme dele. É o famoso filmes grandes demais para mentes pequenas, né? E aí a pessoa solta esse jargão assim no meio do seu comentário e fala, ah, beleza, né? Tá bom. E eu sinto que o fã médio do UCM, que aceita literalmente qualquer coisa que a Disney vende pra eles como excelente, se você aponta uma ressalva, uma coisinha que você não gostou muito ali na série, você já coloca um alvo nas suas costas ali e vai vir essa fanbase de chato pra caraca pra te encher o saco, do tipo assim, não, mas você não entendeu essa cena. A pessoa coloca um terninho assim e vem no seu vídeo assim, deixa eu te explicar, nos quadrinhos foi assim que aconteceu. Mas eu não vou explicitar exatamente cenas, porque Rafa Camargo e eu vamos falar sobre isso durante esse bate-papo meu com o vídeo gravado dele aqui. Tipo de coisa no canal, eu vou dar uma resposta única, tá legal? De todos vocês e de todos estes comentários, Dá vontade. Demolidor é o herói que eu mais li histórias em quadrinhos na minha vida inteira. Demolidor é possivelmente meu personagem favorito de todo mundo do entretenimento aí. Demolidor da Netflix é a minha obra de herói em live action preferida, cara. Então não venha me dizer o que eu tenho ou não tenho direito de sentir, ou se eu posso ou não achar o que eu estou achando, só porque você que é gado da Marvel, cara, que é gado da Disney, que se bobear nem assistiu a série da Netflix, porque, convenhamos, cara, é impossível alguém que assistiu a série da Netflix inteira falar que isso aqui tá melhor. Ainda... Vou falar um pouquinho sobre isso, porque assim, ele dá uma carteirada, né? Eu sou muito fã do Demolidor, então eu sei o que eu tô sentindo e é isso, assim. Eu entendo esse sentimento, Rafa. Eu me considero aqui, eu tenho bastante gibi do Demolidor, gosto de várias fases dos quadrinhos do Demolidor, gosto de quando ele aparecia no desenho dos anos 90 do Homem-Aranha. Quando eu era criança eu adorava o filme do Ben Affleck, porque eu não entendia porcaria nenhuma, eu só vi um super-herói cego absurdo, que era um advogado espetacular também, apesar de nada daquele roteiro fazer muito sentido, nada com nada, mas eu sempre me divertia. E aí chegou a série da Netflix lá em 2015, eu não me esqueço, eu tinha feito uma cirurgia, e eu, por acaso, fiquei em casa o dia inteiro quando lançou essa primeira temporada da série da Netflix. Eu maratonei no mesmo dia. E eu tava apaixonado, fiquei fissurado por aquele universo do Demolidor da Netflix. E é por isso que eu entendo esse sentimento do Rafa, de dar essa carteirada e falar, cara, eu amo esse personagem, eu conheço ele. Esse sentimento de fazer parte daquele universo ali, com o Matt, Fogg, Karen, Hell's Kitchen. E aquilo era muito característico, porque era uma série muito bem escrita, muito bem dirigida, um showrunner absurdo, que era o Jeff Loeb. Pra quem não conhece o Jeff Loeb, ele é um dos maiores roteiristas de quadrinhos de todos os tempos. Então aquela série, sim, tinha um cuidado a mais do que essa série da Disney Plus. E concordo 100% com ele. Eu acho impossível, ou no mínimo extremamente difícil, que se a pessoa assistiu a série da Disney Plus e já tinha assistido a série da Netflix, vai falar que essa série tá perfeita. Eu acho muito difícil. A série tá boa, a série tá interessante, tá melhor do que muita coisa que a Disney Plus entregou até agora, mas assim, a comparação inevitável, inclusive por serem os mesmos atores, é quase impossível você desvincular uma série da outra, principalmente por conta que é o mesmo elenco, é o mesmo rosto ali, cara. Tá tudo ali, só que é diferente. E é um diferente, não é ruim, mas é abaixo.
é muitos andares abaixo do que o que a Netflix tinha feito. Que não esteja ruim, que fique claro, eu Exato. não estou Não tá desgostando ruim. da série. Eu não estou tô achando desgostando muito também. Eu não tô boa, desgostando tem também. muitos pontos positivos pra comentar e eu Exato, pretendo continuar exato, trazendo eles toda semana aqui pra exato. vocês. Eu vou deixar ainda mais claro pra esses ignorantes que não gostam de ouvir uma opinião contrária, que não gostam de ouvir minimamente um comentário negativo a respeito da obra, de que sim, meus amigos, fiquem em paz. Eu estou gostando da série, mas eu tenho ressalvas, eu tenho pontos. As partes espetaculares da série de 2015 da Netflix eram nota 10. As coisas espetaculares dessa série são nota 7 e 8. E tá tudo bem. Só que a comparação e a expectativa pra quem ama aquela série e ama o Demolidor ali dos quadrinhos, principalmente do Bendis e do Miller, a gente fica dividido. E é claro que se você tiver assistido as duas obras e realmente gostar mais da Disney Plus, cara, argumenta na moral, tamo junto, não desmerece todo mundo. É muita metivisão, né, mano? Da hora. Mano, ele tá pedindo like, inscrito e tal, então eu vou pedir, né, claro que se você não conhece, que eu acho um absurdo se você não conhece, ele me conhece, mas dá um apoio ali pro Rafa Camargo Reviews, os vídeos dele são absurdos, ele sempre vai trazer reviews maravilhosos de filmes horrorosos, pra gente se divertir um pouquinho, enquanto ele tava sofrendo assistindo essas brincadeiras aí. Mas ele tá ganhando dinheiro pra isso, né, então também não vou transformar ele no Marte e tal, e tudo mais. Meus amigos, o negócio é o seguinte, cara, eu acho que realmente já passou da hora da gente dar adeus ali pro Demolidor da Netflix, pro nosso próprio bem, como... Quem assistiu meu review do primeiro e segundo episódio, no final do vídeo, eu cito isso. Eu preciso diminuir e ir com uma expectativa bem moderada pra conseguir curtir o Demolidor Renascido, não, Daredevil Born Again. Ele vai falar uma coisa parecida aqui provavelmente, que é a seguinte: a comparação, como eu disse, é inevitável. Os atores estão todos ali. Essa série é vendida como parcialmente uma continuação daquela série. Então as pessoas como eu e ele, que amamos isso, temos muita dificuldade de desvincular essas duas coisas, porque são os mesmos rostos, são os mesmos cenários, são roupas muito parecidas e são inclusive temáticas que a Disney tenta abordar aqui, que já foram abordadas lá. E muitas vezes de uma maneira muito melhor. Eu, mesmo tentando muito ir com uma expectativa moderada, tá sendo muito difícil de desvincular uma série da outra pra mim. Isso tá prejudicando a minha experiência com certeza. Comentário pra vocês aqui, mas ele serve pra mim mesmo. E eu peço pra você, que tá na mesma página que eu a respeito da série, tentar pelo menos fazer o mesmo. O título, Born Again, Renascido, foi um puta acerto da galera da Disney no sentido de comunicar de fato o que essa série vai ser. O renascimento, eles querem realmente começar um bagulho novo. E eu acho que é importante pra nós a gente deixar aquilo ali pra trás, cara, pra evitar traçar paralelos e comparações diretas, pra que a gente possa aproveitar ainda mais essa nova. É o que eu acho também, mas é difícil, né, mano? Paralelos com o que a gente já assistiu no passado. Cara, de verdade, vai ficar muito difícil pra essa série. Fica impossível. Porque ela perde em tudo. Quando o paralelo é traçado, ela perde. Perde Se você em tudo, avaliar a perde em cena tudo. do Matt e do Frank nesse episódio, Inclusive, isso aqui é uma coisa absurda. Cara, se você compara essa cena do Frank e do Matt no Born Again com a cena do Matt e do Frank no terraço, no telhado ali da Season 2 de Demolidor da Netflix, a discrepância é monumental entre a qualidade do texto que esses dois atores trabalham. A cena de Demolidor Renascido não é ruim, é uma boa cena, é uma discussão que traz muitos pontos importantíssimos, mas se você tem o comparativo de uma discussão muito parecida que os dois tiveram sobre ideais muito opostos do que deve ser ajudar a sociedade, aquela cena da série da Netflix no telhado é muito superior em questão de texto. Esse texto, principalmente o diálogo dele, ele é muito mais simplório, ele é muito mais expositivo. Quer dizer, isso num cenário em que a gente também tenha comparações com série como Better Call Saul, própria Ruptura mesmo, talvez o texto ainda se saia um pouco abaixo. Mas assim, se a gente comparar com o resto da Disney Plus na Marvel, isso aqui é, mano, uma escrita com a caneta pegando fogo, assim, é um absurdo, é maravilhoso, mas na comparação é muito pior. Só que é o seguinte, essa cena continua espetacular porque o Charlie Cox é incrível e porque o Jon Bernthal é o Justiceiro. Eles dois carregam essa cena com um texto simples e expositivo pra caramba. Continua bom, mas como diz o próprio capítulo aqui do vídeo, somos viúvas da Netflix, irmão. Olha, top, é maneiro pra caramba. E eu vou falar muito dela lá no final do vídeo. É boa a cena, melhor cena da temporada inteira. Mas se você até então, sim, o paralelo concordo. com esse mesmo diálogo, literalmente o mesmo conceito que os dois conversaram ali, e como ele foi apresentado na série da Netflix, naquela cena do telhado, aí é esculacho, cara. Aí não tem nem comparação, sacou? Essa série perde muito, essa cena perde muito. Eu vou falar um bagulho aqui que eu não costumo falar, tá? Eu não costumo ser tão radical assim, mas de verdade, se pra você o diálogo do Matt e do Frank nessa série aqui foi melhor do que o mesmo diálogo na segunda temporada, você é um imbecil, cara. Eu sinto muito por quem vive ao seu redor, porque você é um idiota. Deve ser muito chato viver aqui. Não seja só... Cara, enfim,
Ele cita isso aqui de uma maneira pouco agressiva, porque claramente ele tá pistola. O título do vídeo é Pistolei com os fãs do Demolidor. E como ele disse no começo do vídeo, eu duvido, é improvável. A improbabilidade de uma pessoa que assistiu e aproveitou 100% da série da Netflix ver esses dois diálogos e achar que o da Disney tá melhor. Ele não tá. É uma das melhores coisas que a Disney Plus trouxe, talvez depois de Loki, depois de Andor e alguns episódios de WandaVision ali e de Mandalorian. E incrível, parabéns por isso. Mas a comparação, eles perdem. Inclusive no X eu publiquei uma enquete, né? Vou colocar aqui na tela. Que é a seguinte: Demolidor da Netflix encontra o da Disney Plus no tribunal. Quem vence, né, esse julgamento? E 75% das pessoas votaram em Born Again. Eu sou obrigado a acreditar que 75% das pessoas não assistiram o da Netflix. Só por esse exemplo, eu tenho um outro também. Se você olhar a cena do Fisk querendo Puta, isso é revitalizar a patético. cidade, se deparando com os desafios do Ai. cargo que ele escolheu e começando a deixar as suas garrinhas ali de quem não quer respeitar as regras um pouco mais à mostra, É uma beleza. cena, é ok, tá ótimo, é cara. boa. Faz total sentido com o personagem que eles estão montando aqui nessa série. Mas se Faz. você pegar o Wilson Fisk, gênio e manipulador da Mas ele com a temporada, maquetinha- ele chega a ser risível o fato de que esse mesmo Fisk achou que ele ia conseguir subir um prédio só Exato. porque ele montou uma Exato. maquetezinha ali, cara. Exato. Tipo assim, cara, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Porque assim, vamos tentar abstrair a questão da Netflix. Mesmo que você ache que ele é um mafioso normal aí, né? Que apareceu lá em Echo, Gavião Arqueiro, né? E tudo mais. E tá tentando ser um político na moral. Qualquer pessoa que já tentou construir alguma coisa sabe que a burocracia pra você construir é absurda. Não é você chegar como prefeito e falar assim: ó, eu tenho uma maquete aqui de um empreendimento absurdo que vai melhorar a cidade. Ô, Câmara dos Vereadores, aprova. Não é assim que funciona. Tem vários trâmites no meio. E se a gente ainda compara com o da Netflix, ele tinha muitas incorporadoras e construtoras debaixo do guarda-chuva dele ali, como mafioso. Então ele sabia os processos de como era construir prédios, de construir essas coisas. Ele sabia quem que tinha que molhar a mão de quem, como é que acelerava esse processo. Não é possível que ele apagasse a memória e acreditasse que ia só apresentar a maquete pros assessores dele ali que ia ficar pronto o bagulho, mano. Pô, isso aqui é triste. Esse mesmo Fisk achou que ele ia conseguir subir um prédio só porque ele montou uma maquetezinha ali, cara. Então assim, eu teria mais exemplos desse mesmo conceito que eu tô falando pra vocês? Teria muitos. Sim, eu teria, mas não precisa, né? Acho que eu já provei meu ponto aqui pra vocês. Demolidor Renascido é sem dúvida alguma a melhor série da Marvel até o Como eu momento, disse, mas eu sim. repito o que eu falei na semana Concordo. passada. Isso não é dizer muito, cara, com uma régua Não. tão baixa de comparação. Não Ainda mesmo. assim, eu estou curtindo bastante, só não estou amando tudo que acontece aqui, como muito Exato. fanboy bobo por aí. Tudo eu tô realmente gostando muito da maneira corajosa com que o roteiro não tá tendo a necessidade de fazer Sim. o Matt vestir o Sim, manto sim, do sim. Demolidor logo cedo pra sair na porrada com todo mundo. Não, ele Sim, isso é espetacular. Porque a maioria dos estúdios, eles partem do pressuposto de que a audiência não é tão inteligente e precisa ver um personagem caindo na porrada a cada sei lá quantos minutos, a cada sei lá 15, 20 minutos, ou pelo menos algumas vezes por episódio, pra prender a atenção do espectador ali. A Disney não tá partindo desse pressuposto. Então, ele Parabéns tá pra Disney por causa contramão, disso. explorando o personagem dele e o Não conflito subestima que é pra ele se tanto tornar o demônio. o espectador Então, você nesse pode ponto perceber específico. que esse episódio em particular tem muitas cenas com pontos de vista diferentes que fazem o Matt perceber cada vez mais a real necessidade da cidade ter um Tem, demônio. mas desde os últimos episódios também tem, né? E os acontecimentos não são bons. Pra protegê-lo. Tem uma menininha órfã no começo do episódio dizendo que a polícia é responsável pela morte do pai. O ladrão de pipoca mostrando que o sistema falha com muitas pessoas. E tudo isso culminando no encontro, na É discussão. de pipoca que o cara roubou? Eu achei que ele tinha falado cornflakes, eu achei que era sucrilhos, mano. É pipoca? com o Frank lá. Não muda Tudo nada, né? isso serve pro Matt ir aceitando cada vez mais a ideia de que o Demolidor é útil, o Demolidor é necessário. Eu sempre amo quando isso é pauta numa história de Demolidor. Pra mim, as melhores histórias do Demolidor são justamente as que têm esse conflito na conta. Sim, isso aqui é uma coisa, assim, que faz parte do personagem. Essa dualidade, esse personagem estar dividido, ele está com uma guerra, esse conflito interno sobre a parte religiosa e advogado dele, em que quer lutar pela justiça, pela bondade, fazendo as coisas direito, sem violência, sem causar danos muito grandes às pessoas, acreditar no perdão, acreditar na recuperação das pessoas que foram perdidas ali. E essa outra metade dele, que é essa raiva, que é esse ódio, que é, como o Tigre Branco disse no outro episódio, esse chamado que ele sente, essa urgência pra sair na rua enchendo
da cara de maluco, de porrada. Então essa discussão interna e eterna do Demolidor ali não é só uma coisa que está nas histórias boas do Demolidor, mas é uma coisa essencial para termos boas histórias do Demolidor, as melhores no caso, né? Uma coisa que eu sinto muita falta aqui no caso é a Disney falar da religião dele. Eu sei que ele se sente indigno de entrar numa igreja porque ele tentou realmente matar o mercenário naquele momento em que ele perde o Fog e tudo mais, mas Matt Murdock não é um personagem que ele ficaria tão distante assim. Se eu não me engano, não existe nenhuma referência a essa religião, a esse catolicismo do Matt Murdock depois dele ouvir uma missa por fora da igreja no episódio 2, se eu não me engano. Tem uma cena espetacular no episódio 3 para trazer ele para esse conflito dentro da religião dele, dentro da igreja dele. Ele tava numa cena igualzinho numa igreja, ele tava refletindo sobre o Tigre Branco, sobre se valia a pena ou não ser o Demolidor, num banco que parecia um banco de igreja, só que no tribunal vazio. Era só fazer na igreja e já daria essa liga pra essa característica tão importante do personagem. Eu sei que pode ser que eles trabalhem isso aqui e ali, mas é claramente com o pé no freio. Eles estão indo devagar, eles estão indo com muitos pontinhos pequenos. Talvez por religião ser uma discussão polêmica, a Disney não quer muito trazer isso. E assim, eu acho uma pena, porque é um dos aspectos mais interessantes do Demolidor. Tá ligado? Quando ele tá questionando a sua utilidade, o seu método e a sua necessidade pra cidade. E eu, particularmente, acho muito foda a Disney estar tendo essa paciência pra mostrar ele trajado. Explorando o conflito na cabeça de um cara que tá relutando contra a ideia de se transformar no cara que dá título à série. Isso inclusive, é isso foda, é tá pauta da... Inclusive, isso é pauta da conversa dele com o Justiceiro. Tanto são os pormenores. Então o que eu quero dizer com isso, né? Eu amo o fato de que esses conflitos aí fazem o Matt questionar a necessidade do Demolidor e tal. Agora os eventos em si, os específicos que fazem ele chegar nesse questionamento, transformam ele num Didi, num personagem meio de filme de comédia, meio bobão, assim. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso. que eu adoro, eu acho às vezes meio merda. Não necessariamente merda por inteiro, mas meio básicos demais, um pouco mal escritos, sabe? Então começando com a menininha órfã lá no começo do episódio, né? Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas ela só está órfã porque o Matt divulgou a identidade secreta do cara pra todo mundo. Eu falei na semana passada e eu repito, esse cara só está morto por culpa do Matt e da atitude completamente diferente. Vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui causou muito hate no meu último vídeo, que eu falei que era responsabilidade do Matt Murdock isso aqui. E a maioria dos comentários era o quê? Ah, mas se o Tigre Branco fosse preso, ele ia morrer depois. Claro, provavelmente ele ia morrer, ele morre nos quadrinhos. Mas o que muda é que isso é culpa do Matt. Se ele tivesse sido preso e morto pelos policiais, não ia ser culpa do Matt. O Matt não ia ter agido de maneira burra. Se ele já é capturado como Tigre Branco e o julgamento já se dá sabendo da identidade dele, não é culpa do Matt a revelação dessa identidade. Ou o que acontece no final do episódio 3 não é culpa do Matt Murdock. Mas a escolha de roteiro coloca o personagem num lugar em que ele age de uma maneira que eu considero descaracterizada com base no que eu vejo de Demolidor nos quadrinhos e tudo mais. E principalmente na série da Netflix. É uma atitude imprudente, impensada, desesperada, até desrespeitosa com o próprio Tigre Branco, porque ele revela a identidade do cara, e além de colocar a vida do cara em risco por saberem mais facilmente onde encontrar ele, também coloca a família do cara em risco. Então assim, essa cena específica deixa o Matt Murdock num bocozão, mano, num cara que não pensa, sabe? Pensada dele. Ah, mas ele ia morrer na cadeia de qualquer jeito, cara. Talvez, mas não foi o que a série mostrou. A gente não viu isso. Eu tô avaliando apenas o que eu vi. Não dá pra e como eu disse antes, mesmo se a gente visse isso, talvez fosse melhor, porque não colocaria o Matt Murdock num cenário em que ele tem que agir de uma maneira burra, entendeu? Ah, mas ia acontecer. Não, tem que trabalhar com o que a gente viu. E o que eu vi... Ia ser uma motivação pra ele voltar ao ser Demolidor do mesmo jeito, mas não ia ser culpa dele ter revelado isso, entendeu? E foi o Matt revelando a identidade secreta do cara e o cara morrendo por conta disso. Então, trabalhando com essas informações, eu culpo o Matt pelo ocorrido. Próximo exemplo, o carinha da pipoca. Novamente, é o mesmo exemplo, cara. Eu gosto do que a cena representa. Eu gosto da mensagem que ela passa. Essa cena aqui é agora, foda. ler o que eu tive Essa que cena ler é horrível. no Twitter ontem à noite de que... Nossa, puta crítica social foda colocada nessa cena, né? Ah, não, cara, aí não dá. Essa cena aqui é ruim. E crítica social, cara, a mensagem aqui é literalmente o sistema é foda. É isso. Essa cena aqui não dá. Eu vou explicar o meu ponto, porque é o seguinte. Matt Murdock, eu tento me desfazer da questão da série da Netflix, mas eu não consigo. Porque, mesmo se a gente não levar em consideração a série da Netflix, a gente tem que partir do pressuposto de que ele trabalhava em Hell's Kitchen com casos principalmente pro bono quando ele trabalhava com o Fog. Ou seja, ele sabe que o sistema é... Tem muita gente que se fode muito, mas a questão é o Matt Murdock, como advogado, ele deveria saber. Se a gente levar em consideração a outra série, principalmente, tem diversos casos ali, um principalmente que eu lembro, em que ele tenta defender uma mulher que vai perder a casa por conta de uma construção. E nesse caso do episódio novo, ele recebe o histórico criminal desse cara. E pelo que eu entendo, ele não tem nenhum crime ali hediondo na ficha. E não parece que o Matt leu necessariamente o julgamento de cada uma das coisas. Simplesmente o que aconteceu. Ah, roubo de não sei
sei das quantas, entrou não sei aonde, pipipipopopó. Se teve algum crime hediondo aqui, eu não sei, me perdoe, pode me corrigir no comentário à vontade. Mas enfim, ele entra com 2 pés na porta do sujeito. Apesar do cara ser bem babaca, chamar ele de cego, não sei o que, ele como melhor advogado de Nova York da Marvel, ele deveria ter mais tato com esse cara. Ele deveria saber o porquê que esse cara roubou um cacete de uma caixa de sucrilhos, entendeu? Era pipoca, não era sucrilhos? Ele não lembra. E a cena, ele entra com 2 pés na porta e fala assim, irmão, pipipipopopó, é isso, acabou. Aí depois de 15, 20 minutos, não sei que se toma de episódio, ele volta e fala pro cara, mano, ó, seguinte, você tem uma história, eu não sei o que, eu consegui diminuir bem a pena e é isso aí. Você vai ter que ir pra cadeia ainda. E o cara fica muito puto e dá um esculacho ali com uma crítica social foda pro Matt Murdock. E o Matt Murdock fica com uma cara de tacho porque ele agiu de nariz empinado o caso inteiro, mano. Se ele tivesse atuado como advogado como ele atuava lá em Hell's Kitchen, na outra série, ou pelo menos antes do Fogg falecer, provavelmente o cara não teria dado esse esculacho, esse xingamento, esse discursão aí. E sinceramente, não ia servir pra nada, porque no final, como o próprio Rafael disse, o sistema é foda, o sistema é difícil, não tinha o que fazer e tudo mais. Tá entendendo o que eu tô falando? Assim como na questão do Tigre Branco, aqui com esse cara, o que faz ele parecer bobão, meio idiota e tal, não é o caso específico, é a maneira como esse personagem é escrito pra agir nesses casos. Porque assim, o sistema é difícil, tá, tudo bem, beleza. Poderia ser um caso ali pro bono que ele estaria fazendo pra amiga dele, e ele entenderia o caso do cara, ele saberia que o sistema é complicado, que ele ia conseguir no máximo alguns dias ali a menos pra sentença do cara, mas ele entra em conflito, ele entra em choque com o próprio cliente dele, sem necessidade nenhuma, só porque o cara é meio babaca, tá ligado? Pra mim, o match disso aqui é bem descaracterizado. É simplesmente isso. E ela é principalmente pra gente por conta da ordem de eventos letra por letra, e de um texto bem simplório e expositivo. É só um diálogo de que o sistema é foda e pronto, acabou. E aí, poxa, vocês querem que eu elogie um negócio desse? Uma cena que toma 10, 15 minutos do episódio inteiro, o Matt recebendo a ligação, 15 sendo bondoso, o né? cara, se apresentando e dialogando com o cara, tratando ele mal ali, indo negociar. Tratando ele mal, olha lá. Essa sequência ser concluída com o sistema é foda. Vocês querem realmente que eu elogie isso? Parece bem escrito pra vocês? Não. Eu preciso te horrível. relembrar que esse mesmo tema já foi explorado no episódio inteiro da primeira temporada, em que... Pera, eu já prometi ser uma pessoa melhor e eu não vou ficar traçando paralelos, comparações com a Netflix aqui na minha cabeça. Foda. Então, ignora essa linha de raciocínio. Wilson Fisk, meus amigos, vamos falar de Wilson Fisk. Olha, eu acho que esse episódio aqui foi o que melhor trabalhou a personalidade dele, tá? Eu achei do caralho concordo, ele e a Vanessa concordo. falando sobre Tá. a relação deles na terapia. Ainda Acho, tô achando inclusive, chato esse plot pra da traição burro. aí, talvez seja uma sacada. Ainda tô achando chato demais o Wilson Fisk na série, mas eu consigo pelo menos ver ele caminhando pra algum lugar e cada vez mais acelerado, pelo menos como o Rafa disse nesse episódio. Talvez tenha sido o melhor episódio da trama do Wilson Fisk mesmo. Muito da hora pro roteiro ir explorando pouco a pouco, como eles já começaram a fazer no final desse episódio, inclusive, o lance de que o Fisk tem uma parte sádica e violenta ali, escondida, inclusive, da própria Vanessa. Eu não sei se eu Ele acho fechou a coerente cabeça de um cara com a porta de um carro, né, foi amigo? apresentada lá na Netflix, né? E lá o amor dele por ela era incondicional e era um amor fruto justamente do fato dela ser a única pessoa que via ele por inteiro sem julgar. Mas, como eu disse, eu vou tentar abstrair esses pensamentos aqui e abraçar apenas a ideia de que é uma nova versão do Fisk. Sabe? Mas é isso aí. difícil, Vocês né, estão vendo que é mano? foda. É difícil abstrair o pensamento e a É memória difícil que eu demais, tenho da mano. série anterior. Eu tô tentando... Mas eu acho que isso se dá muito por conta de ser o mesmo elenco, mano. Não que eu esteja reclamando, eu acho o Charlie Cox maravilhoso, o Vincent D'Onofrio, a própria Vanessa aí, tá todo mundo mandando muito bem. Só que é muito difícil de desver, tá ligado? É muito difícil, cara. Tivemos o Muse também, né, começando o seu trabalho artístico em Nova York, né, algo que eu tô falando desde o episódio 2, que eu quero muito que vocês possam ver logo a trama dele nessa saga do Fisk prefeito, algo que inclusive eu preciso deixar claro aqui que me incomoda bastante o fato dela ainda não ter começado, mas eu não vou ser hipócrita aqui de reclamar de um bagulho que ainda não aconteceu, igual eu tô falando pra vocês não fazerem realmente. também. Eu quero apenas pontuar que essa... Como eu disse no X também, me segue lá no X, mano, me segue lá no X. No Twitter. Cara, essa trama do Muse pra mim, ela vai servir como um grande banho de água morna, assim, pra assistir essa série, porque eu vou ligar a parte do meu cérebro que só quer ver uma série de bonequinho caindo na porrada com violência. E nada melhor do que o Muse, um cara sádico, um cara violento, e o Demolidor enchendo ele de porrada depois aí, pra nós se divertir, pelo menos esse lado do cérebro que gosta de coisinha mais de brucutu vai conseguir se divertir um pouquinho, né? A trama do Muse que está por vir, se for parecida com o arco adaptado que eu conheço, né, é muito deve caralho, ser, né, é muito mano? foda mesmo. E aí só é uma pena Eles estão seguindo de uma maneira mais ou menos. falando que o sistema
sistema é foda, parceiro. Ao invés Pô, de 20 explorar a minutos aí psique, é a osso, metodologia e as consequências desse camarada chamado Mills. Mills é foda, e eu não vejo a hora dele aparecer de verdade na trama. E por fim, Demolidor e Justiceiro, né, meus amigos? Dois personagens Com antagônicos apreensão, ali, né? sempre que estão em cena juntos. Estou é pra botar o apreensivo. no rosto de qualquer, ainda mais pelo excelente trabalho dos dois internos. John Que eu Bernthal disse? e Charlie Cox respiram Os dois Frank carregam, Castle velho. e Matt Murdock, mano. E Os não dois tem carregam, como eu não absurdo dizer isso. pra vocês que o diálogo deles aqui foi muito forte. E muito importante, na real, pro Minha Matt cadeira tá fazendo aceitar barulho, a né? Que ideia triste. de voltar a ser o vigilante. Porque foi, de fato, muito foda. Isso é claro se a gente considerar, como eu já disse aqui no vídeo, que não tem como comparar esse mesmo diálogo com aquilo que já É rolou na difícil, segunda mano. temporada da É Netflix. difícil. A gente tem que ignorar, cara, porque aquilo ali dá de 10-0 em Dá, tudo dá, que a gente viu aqui, dá, inclusive dá. nessa cena. Se você tá em dúvida, se você não concorda com isso que eu tô falando, eu te convido de verdade, cara, na mesma plataforma, vai lá no Disney Plus e aperta episódio Concordo. 2, se eu não me engano, ou 3, sei lá, o episódio do telhado da segunda temporada. Eu não colocaria não estaria nem pra pessoa só assistir o episódio 2 do Justiceiro, não, cara. Se você já tá vindo com os dois pés na porta falando que essa série é melhor, faça o favor de pelo menos assistir a outra série e você vai ver, você vai entender que é impossível você achar que essa é melhor. É impossível, entendeu? Você achar que essa tá melhor que aquela. É loucura, é insanidade pura. É um esculacho, não existe comparação com Não, o que a gente assistiu não aqui. existe. Eu não tô muito colocando essa parte como opinião não, tá? É fato, o que eu tô falando tá certo aqui e É mesmo? acabou. O problema de uma cena como essa aqui, tem muitas coisas boas, vou falar delas daqui a pouco, tá? Eu gostei muito dessa cena, mas o problema é que o fã de verdade, como é o meu caso, eu tenho memória, cara. Eu lembro das coisas. Eu percebo que tem alguns pontos fora do lugar nesse Tem diálogo. Poucos muitos, pontos, mas não são poucos. tão fora do lugar. O Frank Não falando tão, do não filho são dele, poucos. filho, no masculino, por Não exemplo, são né, que ele poucos. ainda ouve a voz do filho, que ele tá vendo o filho às vezes. Tá errado. Não é o filho que ele tinha que estar ouvindo. É a filha. Era a filha que tinha carne saindo nas mãos lá e que ele focou todo o discurso É a filha, de culpa por não ter lido o livro. Pô, tem 2 temporadas de Justiceiro. Seria ela, a É, filha, que velho, ele estaria filha. escutando e enxergando. Mas tudo bem, como eu disse, tô tentando abraçar a ideia do renascido. É outra parada escrita por uma outra galera que não curte a parada anterior, pelo jeito. Quanto mais a gente conseguir ignorar. Eu não acho que eles não curtem, porque eles tentam fazer igual ou homenagear, pelo menos muitas vezes. Mas eu sinto que eles são uma equipe mais amadora, mano. Eu sinto que eles são uma equipe mais nova, tá ligado? Tipo, mais... Talvez pior, mano. Não sei explicar. Eu sinto que a Disney faz isso muitas vezes, velho. Porque, por exemplo, péssima série do Obi-Wan Kenobi no Disney Plus. Cara, é um dos personagens mais importantes de Star Wars. Não é por nada, não tenho nada contra a menina, mas eles contrataram uma pessoa pra dirigir os episódios que não tinha histórico de direção, nunca tinha trabalhado no meio, tá ligado? É o personagem mais importante de Star Wars que tá fazendo série. Tinha que pegar o Jon Favreau pra fazer essa série aqui. Você não tinha que pegar uma pessoa nova. Série da Ahsoka, igualmente. Pô, você vai fazer uma série do Watto lá do Star Wars 1. Ah, daí você estreia alguém pra fazer, tá ligado? Mas tipo, mano, pô, é mais responsabilidade da empresa do que da pessoa que aceitou o trampo pra ganhar dinheiro, tá ligado? Esses detalhes, quanto mais a gente conseguir passar por cima disso, mais a gente vai conseguir curtir Sim. essas cenas que, como essa, de fato, Concordo. são muito boas. Porque sim, cara, eu vou te falar, essa cena aqui é um esculacho de boa. Então que bom que eu consegui desligar um pouquinho a chave comparativa ali e Como eu disse no começo do vídeo, não deixa de ser um diálogo competente executado por 2 atores incríveis que conhecem seus personagens de cabo a rabo, mano. Então esses 2 caras, com o pior texto que fosse, eles carregariam e trariam peso pra essa cena. Mas o texto não é ruim, ele só é inferior do que o da Netflix. me permitir aproveitar ela pelo que ela é. Uma discussão acalorada de 2 caras fodas, com 2 pontos de vista diferentes sobre a mesma parada, Sim. que se respeitam, mas que Isso aí. sabem que são incorruptíveis nos seus próprios valores. Isso é Demolidor, isso Isso é aí. Matt Murdock, e isso é Justiceiro, isso é Frank Castle. O respeito mútuo e a eterna discordância. Aquele momento do Matt falando pro Frank que ele fez Isso o aí. que podia pra vingar o Fog, que ele deixou o sistema cuidar do resto e caindo em lágrimas, porque nem ele acredita 100% naquilo, foi absurdo, cara. Sem dúvida alguma, a melhor sequência da temporada inteira. Matt certeza. não foi pra aquele lugar atrás de respostas. Ele já tinha essas respostas. Ele foi até lá buscar validação. E ele conseguiu essa validação. Primeiramente, eu acho que a cena é bem escrita, principalmente porque ele não foi buscar validação, primeiramente. Mas ela serve pra ele receber essa validação. Eu sinto que ele é um cara tão confiante nos próprios ideais, que ele, pelo até o último momento, falou, cara, eu vou entregar o meu caso aqui pra esse cara que vai fazer tudo que eu não acredito, mas pelo menos ele vai resolver, eu preciso que ele resolva, mano. E a hora que o cara joga na mão dele, ele fala, tá, vou ter que vestir o traje de novo, e é isso. A gente que moveu a trama Muito pra um bom, lugar mano. muito Muito foda. bom. E tudo que eu espero de verdade é que essa não seja a melhor cena da temporada. Eu espero que a gente Porra. tenha mais aí a caminho, tá? Mais no Espero nível que não dessa, também, porque velho. isso Espero que aqui não. sim foi
muito bom. Sobre comentários gerais, sobre tudo que eu tô assistindo até agora aqui nessa série, eu acho de verdade que a série realmente tá muito boa, cara. Sem Sim. dúvida alguma é a melhor da Disney Plus. E esse episódio foi com Pô, é um certeza o meu sólido favorito. 7, 8 ali, Eu continuo achando velho. que a sensação de remendo que eu sinto por Tem. muitas vezes enquanto Isso eu tem assisto mesmo. esse seriado aqui, pelo jeito vai permanecer até o final, sacou? Porque de fato é um remendo. E vocês Sim, sabem disso. episódio 1, 8 e 9 foram 1, gravados 8 e 9. depois que a série meio que já tava pronta, e alguns pedacinhos de cenas específicas dentro dos demais. E fica evidente Sim. em alguns momentos, principalmente com E eu sinto demais que essa série aqui, vendo o episódio 2 e 3, era pra ser uma série meio estilo She-Hulk, não de comédia, mas uma série estilo tribunal, em que cada semana fosse ter um caso específico, alguma coisa do tipo. Que é o caso do cara da pipoca aí, que eu acho que tinha uma participação bem maior do que ele tem hoje em dia nesse episódio que lançou. A primeira versão da série era isso. Era uma série de tribunal, com caso a caso, semana a semana. E aí eles voltaram, regravaram, transformaram isso numa continuação do da Netflix e tiveram que amarrar um episódio no outro com mais qualidade, tá? Mas, mano, mesmo sendo um remendão, assim, dá pra perceber algumas cenas específicas, tanto que não dá pra você sentir tanto, assim, o impacto da morte do Tigre Branco depois da cena que o Matt encontra a sobrinha dele, porque eu acho que é isso mesmo, é uma cena a mais ali, que foi gravada depois, e a série tinha uma outra proposta. Então, eu acredito muito que seja isso, sim. Mas, cara, mesmo sendo remendo, tá boa, sabe? Tipo, assim, mesmo sendo perceptível alguns remendos ali, não atrapalha muito, assim, a experiência de uma série 7 e 8. Se a gente for comparar com a série nota 10, atrapalha. o Matt indo pegar os casos ali e tal, que o que tá rolando é um encaixe de peças de quebra-cabeças diferentes. Algo que, inclusive, veja bem, eu acho que eles estão fazendo muito bem. Se isso aqui Sim, é um trabalho concordo. remendado, Falei, eu pô. acho que tá muito bem remendado, mas eu não vou mentir em dizer que eu não sinto esse cheiro de remendo com sequências Dá pra sentir, muito dá pra rápidas, sentir. muito rasas, onde eu acho que era Dá pra pra ter mais sentir, como eu história. disse, Talvez foi não tem cortada tanto ali em prol de impacto, uma nova trama é. inteira que alguém decidiu colocar depois. Então assim, no resumo Prefiro, da obra, eu inclusive. sou um cético. Vocês já sabem Pô, disso, não é demais. novidade nenhuma pra ninguém. Eu não quero me Pô, permitir cair nessa de Eu também me não. pegar pra Disney de peito aberto. Eu também não quero me entregar não, mas enfim, vamos parar o vídeo aqui, porque já meio que acabou, né? Bom, gente, esse review do episódio foi bem diferente. Eu decidi falar um pouquinho sobre as coisas que o Rafa falou, comentar um pouquinho, complementar talvez de alguma maneira. Espero que tenha complementado mesmo, enriquecido inclusive a experiência de assistir esse vídeo do Rafa. E é isso, mano. Sigam lá o Rafa, os vídeos dele são muito bons. Ele é um grande guerreiro que se sacrifica por nós, assiste cada filme absurdo pra dar entretenimento pra gente. Eu assisti Velma pelo canal dele, por exemplo, que eu nunca ia assistir esse negócio não. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aqui, comenta o que você achou. Comenta o que você achou desse formato aqui de trazer reviews de outras pessoas pra complementar e trazer minha visão em cima também. Abraço, tchau!